eu quero utilizar alguns minutos para nós refletirmos um pouquinho na palavra do Senhor antes de participarmos da ceia. Na última sexta-feira eu disse que Deus colocou no meu coração o propósito de fazer aqui, ou de compartilhar com os irmãos e irmãs a palavra do Senhor, de maneira que essa reflexão começasse na sexta-feira pela manhã, tendo como pano de fundo, tendo como inspiração, tendo como base a realidade da crucificação e a verdade de um Cristo crucificado que vai preparar morada para nós, que vai preparar lugar para nós na sua morada eterna. Passando por essa manhã, quando nós falamos a respeito de um Cristo que, morto, rasga o véu. E nós não cantamos à toa que o véu rasgou e o caminho abriu. Nós não cantamos em vão esta verdade. É porque é disso que nós vamos falar e pensar um pouquinho hoje. E continuar e concluir a noite falando a respeito desse Cristo ressurreto que então vem ao nosso encontro. Partindo desse raciocínio, partindo dessa premissa, na sexta-feira a gente enfatizou algo que para nós talvez seja ainda difícil de entender, que é a totalidade do amor de Deus. Nós temos muita dificuldade de entender a totalidade do amor de Deus, ou seja, um amor que se entrega por todas as pessoas, por toda a humanidade. Nós temos muita dificuldade de lidar com isso, porque para nós todos não é todos, né? Quando você fala todo mundo, não é todo mundo. Todo mundo, vírgula, aqueles que eu gosto. Todo mundo, mas nem todo mundo, é quem concorda comigo. Só que o amor de Deus expresso em João 3,16, talvez aquele texto que, assim como o menino, a gente ainda não entende. João 3,16, eu ainda não consigo entender, mas eu sei o que proporciona a mim. Alguém perdido encontra abrigo, alguém faminto encontra alimento, alguém sujo encontra pureza. E eu quero te convidar para lermos o texto. Nós vamos ler 2 textos, e o primeiro deles é o que vai nos dar pano de fundo para entendermos o segundo. Êxodo, capítulo de número 26. Êxodo, capítulo de número 26. O Cristo morto que nos dá acesso à vida. No versículo 31, a palavra de Deus diz assim: faça também um véu de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Faça-o com querubins, obra de artista. Pendure esse véu em 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendure o véu debaixo dos colchetes e leve para lá a arca do testemunho para dentro do véu. Preste atenção. O véu fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. O véu fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Ponha a cobertura do propiciatório sobre a arca do testemunho no santo dos santos. A mesa ficará fora do véu e o candelabro ficará diante da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e a mesa ficará para o lado norte. Até aqui. Existem inúmeras afirmações e inúmeras informações a respeito deste véu que se rasga. O material, a espessura, algumas pessoas dizem que ele era quase que sólido, mas a verdade é que o texto de Êxodo nos ensina ou nos explica como foi estabelecido esse véu e qual era o seu propósito. E o propósito está claro, era para estabelecer uma separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Essas informações técnicas, a medida, a altura, o texto diz que ele tinha em torno de 18 metros de altura. E aí, se você não consegue ter ideia, assim, a gente olha aqui e fala assim, 18 metros, será que era maior do que isso aqui? Era. Para facilitar, passa na Celso Garcia, Avenida Celso Garcia, não sei o número, você vai ver lá em tese, uma réplica do Templo de Salomão. Você olha
coluna enorme. Imagine alguma coisa mais ou menos daquele tamanho, assim, aquela altura. Só imagine, tá bom? Não estou dizendo que é lá não, no lugar. Essa parte técnica, talvez ela não vá fazer muita diferença para aquilo que eu quero compartilhar com você, porque na verdade, quando a gente olha para esse texto e entende que existe um véu que separa dois lugares, a gente precisa entender por que havia essa separação. E a separação é o que mais chama a atenção, porque no Santo dos Santos era um lugar que somente o sumo sacerdote poderia entrar, e o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma vez no ano. Ele entrava com o objetivo de levar ali o sacrifício seu, como sumo sacerdote, mas também de toda a congregação, de todo o povo. Imaginem que vocês estão aí na expectativa de que eu entre aqui no Santo dos Santos para entregar o nosso sacrifício. E se eu voltar, significa então que Deus perdoou, e aí a gente vai fazer festa, glória a Deus, Deus perdoou, temos mais um ano para caminhar. Agora imagine se eu não volto e a gente ficaria esperando e fala assim, gente, cadê o pastor? E agora? E todo mundo aqui esperando, será que Deus não perdoou? Eu até procurei, pesquisei se havia um relato de algum dos sumos sacerdotes que morreu porque não houve a aceitação de Deus. Eu não encontrei um relato. Existem outras pessoas que chegando perto da Arca da Aliança morreram por outras questões, mas não é necessariamente um sumo sacerdote que foi entregar e aí Deus não o aceitou e aí morreu. Nós não temos um relato claro disso, mas é aquilo que se aprende, aquilo que se entendia. Mas o que eu quero chamar a atenção, percebam que o material que é feito esse véu, não se trata de uma parede. Imaginem que hoje nós quiséssemos evitar que as crianças entrassem aqui. Nós colocaríamos uma cerca, colocaríamos uma parede, um tapume, uma madeira. Porque se a gente colocasse um véu... Os avós do Martin, me digam o que um véu significaria para o Martin. Por favor, gente. O véu não vai impedir ninguém de nada. O véu em si, o tecido em si, ele não era um impedimento, porque alguém podia ir lá e fazer assim, dar uma olhada, vamos ver se o sumo sacerdote morreu ou não, faz assim, Então a questão aqui não é o material que impede o acesso. Esse impedimento, eu diria, é algo que está aqui, no coração, é algo que está na mente, é algo que foi projetado, introjetado e que foi ensinado ano após ano. Geração após geração. Os sumos sacerdotes, aqueles que eram da linhagem de Arão, eram eles apenas que poderiam entrar naquele lugar, naquele ambiente. Acabou, isso foi ensinado, não é para entrar, ponto final. Bom, entendendo que isso está marcado no coração e não necessariamente há uma barreira física, estrutural que impede a entrada, a gente chega então agora num processo em que Jesus Cristo, ele vivencia todo aquele processo da sexta-feira. Então na sexta-feira nós ouvimos ainda aqui alguns cânticos trazendo isso à memória. Na sexta-feira Jesus Cristo, ele se entrega na cruz do Calvário. E eu quero te convidar então para lermos o segundo texto, que é o de Mateus capítulo 27. Evangelho de Mateus capítulo 27. Lá no versículo 45 diz assim: a partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isto diziam: ele está chamando por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido em vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Eis que o véu do santuário
se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Amém, até aqui. Irmãos e irmãs, o texto depois diz que há um tremor, que o centurião fica assustado, que os guardas ficam assustados, mas enquanto eu preparava essa mensagem, enquanto eu estudava o texto, enquanto eu refletia, eu ficava pensando assim, não há uma estrutura física que precisa ser destruída para gerar acesso. Percebem? Então, esse rasgar do véu, ele tem um significado que para nós deveria ser muito mais simples do que é. Porque a gente às vezes fica tentando descobrir o tecido, o material, como é que rachou, por que rasgou, como que rasgou, foi rasgando de uma vez só, rasgou aos pouquinhos, rasgou de lado. Quando na verdade nós precisamos entender o seguinte, há uma mensagem muito clara. Assim como na sexta-feira, a mensagem é a totalidade do amor de Deus. Nessa manhã, a mensagem é muito clara, Cristo gera acessibilidade. Esse termo está em voga. Esse termo está sendo muito utilizado hoje em dia por outras questões. Mas o sacrifício de Cristo, o rasgar do véu, é uma declaração de acessibilidade. Aquele lugar que era inacessível, agora se torna acessível. Um ambiente sagrado que era impossível de ser acessado, agora já não é mais impossível. Pensem comigo que não se trata de acabar com obstáculos físicos. Não é sobre fazer rampa e colocar corrimão. Porque o obstáculo que havia para o acesso ao Santo dos Santos não era um obstáculo de degraus ou alguém que não pudesse caminhar, não chegaria até lá. Era aqui dentro. Irmãos e irmãs, muitas vezes nós como igreja não entendemos que as pessoas, elas não têm conseguido ter acesso ao Santo dos Santos, elas não têm conseguido ter acesso à presença de Jesus. E aí aquela totalidade que nós falamos na sexta, ou seja, um amor que é para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, ele vai se tornando inacessível. Porque sem perceber, nós não criamos obstáculos como degraus, barreiras, mas nós deixamos que os obstáculos sejam criados aqui, e as pessoas acreditam que não podem ter acesso. As pessoas imaginam que por conta do que elas fizeram no passado não podem ter acesso, por conta da maneira como viviam até então não podem ter acesso, por conta do histórico familiar elas não podem ter acesso, por causa da cor da pele elas não podem ter acesso, e aí então tudo isso vai sendo criado. Mas a igreja, nós como igreja temos um papel de mudar essa realidade, anunciar que o sacrifício de Cristo é para que haja acessibilidade. No século XVI, a igreja viveu uma das realidades talvez mais excludentes que nós temos conhecimento. As pessoas perderam a possibilidade de ter acesso ao Santo dos Santos. Na verdade, elas não tinham acesso a nada. Elas precisavam comprar uma indulgência. Uma indulgência, se você não sabe, ela era um documento. A indulgência era um certificado que você ia lá, pagava para ter um certificado que dizia que você tinha agora acesso. A acessibilidade comprada por Cristo na cruz estava sendo vendida. Ah, pastor, isso aí deve ser coisa de outras religiões, que a gente é cristão, jamais faremos isso. Não, somos nós, éramos nós que fazíamos isso. Era a igreja de Cristo que vendia um acesso que já tinha sido pago na cruz. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos nos esquecer que Jesus deixa muito claro, e ele vai tentar ensinar isso. João 14, um dos textos que a pastora leu, Jesus ele tem um objetivo de explicar que o caminho era ele. E ele diz assim, vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Então Tomé perguntou ao Senhor, nós não sabemos aonde que o Senhor vai, como é que a gente pode saber o caminho? Olha a resposta dele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Agora, se vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai, e desde agora vocês o conhecem e têm visto. Olha o ensinamento que Jesus já está deixando. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho, é por intermédio de mim.
É por intermédio da minha vida, do meu sacrifício, que vocês chegam até o Pai. Não tem outro caminho, não tem intermediário, não tem que pagar taxa, não tem que pagar mais nada. Eu sou o caminho, venham até mim. E aí então, depois da sua morte, a gente percebe que se havia alguma barreira, e não era física, como eu disse, eu diria que aquele véu, você já deve ter ouvido uma história que diz que alguém pegou um elefante bebezinho que nasceu e amarraram uma cordinha na pata dele e deixaram ele ali preso. E ele foi crescendo. E à medida que ele foi crescendo, o criador ele só ia alargando um pouquinho o nó daquela cordinha. E obviamente o elefante foi crescendo e a corda foi ficando cada vez mais insignificante para ele. E chegou um momento em que ele era já um elefante adulto, com uma corda, parecendo um barbante, prendendo o seu pé, e ele não saía dali. Porque de alguma forma, aquela limitação não era a corda, aquela limitação não era a estrutura, aquela limitação estava dentro da cabeça dele, ele entendia que não podia sair porque ele estava com aquela corda. Às vezes a gente faz com que as pessoas fiquem assim, achando que não tem acesso ao Santo dos Santos, porque tem uma cordinha ali prendendo. Irmãos e irmãs, o sacrifício de Jesus tem um objetivo, que é dar acesso a mim e a você, mas não só a nós, a toda criatura. Então, quando eu penso nesse amor, e aí eu me lembro do que Paulo diz: nada pode me separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. E eu quero dizer isso para você nessa manhã: nada pode te separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. E a ressurreição de Jesus Cristo, ela atesta aquilo que nós estamos falando sobre o véu. Como assim, pastor? Imagine se o véu se rasga, mas Jesus não ressuscita. Já pensou? O véu rasgou. Poxa, o que foi? Um terremoto. E agora? Não tem problema, a gente costura de novo. Precisamos reformar. Mas a ressurreição de Cristo é o que referenda o véu rasgado. A ressurreição de Cristo é o que oficializa que não há mais impedimento. É a ressurreição de Cristo que dá a mim e a você a possibilidade desse acesso. O véu se rasgou apenas como algo simbólico, porque não quer dizer que o pessoal começou a invadir o Santo dos Santos. Imagine assim uma movimentação do lado de fora, e aí de repente o véu rasga, e o pessoal diz: rasgou o véu, vamos. Não é isso que acontece, gente. O propósito aqui não é em termos simplesmente de separação de espaço. O véu se rasga como algo absolutamente profético. É algo simbólico e profético, dizendo: agora vocês não precisam mais se manter distante da minha presença. Agora vocês não precisam mais deixar que nada os impeça de chegar até mim. Jesus tentou dizer: olha, eu sou o caminho. Não tem outro caminho, não tem atalho, vocês não precisam de outros subterfúgios, eu sou o caminho. Mas agora ele oficializa e referenda isso. E se a gente não entende isso, sabe o que acontece na nossa vida? A gente fica tentando rasgar o véu. Eu pensei: será que existe rasgar? Eu escrevi aqui: rasgar. O véu já foi rasgado. Você não tem que ficar fazendo sacrifício para rasgar de novo. Às vezes a gente acha que vai rasgar o véu de novo. Não, porque eu preciso. Irmãos e irmãs, o jejum que nós fizemos não vai rasgar o véu de novo. A sua santidade buscada, e tem que ser buscada, não vai rasgar o véu de novo. Não é o que nós fazemos, a nossa bondade, não são as nossas atitudes, os nossos atos de piedade, nada disso vai rasgar o véu de novo. O véu já foi rasgado e nós já temos acesso. Você pode dar um glória a Deus? O véu já foi rasgado. Você já tem acesso. A acessibilidade foi conquistada na cruz. Não tem nada que eu faça, não tem nada que a pastora faça, não tem nada que o nosso bispo faça, não tem nada que ninguém faça que pode gerar um acesso maior do que o acesso que foi conquistado na cruz do Calvário. E que nós celebramos hoje, porque se Jesus não tivesse ressuscitado, então não teria o que celebrar. Seria só uma dúvida, assim: o que será que rasgou esse véu? Foi o vento. Menino, você viu? O véu rasgou. Verdade, estou achando que o pessoal amarrou mal amarrado. Vamos lá, a gente arruma.
E o outro perigo que nós temos é exatamente esse, de achar que a gente pode costurar o véu. Porque quando a gente está do lado de cá, nós queremos o véu rasgado, mas quando a gente olha alguém esquisito, a gente quer o véu costurado. Parece que a gente pode costurar o véu. Sabe, assim, opa, peraí, só um minuto, peraí, deixa eu costurar o véu aqui rapidinho. Não, porque aqui é o Santo dos Santos, né? Deixa eu ver, tem um processo para você poder chegar até aqui, irmãos. Tem processo, o processo quem faz é Deus. O processo quem faz é o Espírito Santo. O processo de libertação, o processo de santificação, são processos estabelecidos pela relação de Deus conosco. É assim que acontece. Não somos nós que estabelecemos um novo véu. Nós não podemos cair no erro de estabelecer um novo véu. A igreja precisa ser um espaço que declara a acessibilidade ao Santo dos Santos. Homens e mulheres têm se afastado da presença do Senhor, achando que as regras que foram criadas na igreja, elas geraram um novo véu. Eu até gostaria de ir, mas porque eu ainda sou assim, eu ainda falo assado. Porque eu estou querendo ir, mas eu preciso primeiro parar de fumar. Porque primeiro eu preciso parar de beber. Porque primeiro eu preciso parar de me prostituir. Porque primeiro eu preciso parar de falar palavrão. Porque eu não vejo. Nossa, eu sei, você já me convidou, mas não, porque primeiro eu preciso. Talvez a gente esteja deixando essa pessoa acreditar que ela realmente precisa fazer tudo isso antes. Mas é aqui que acontece a transformação. É no altar de Deus que há purificação. Não dá para eu achar que primeiro em casa eu vou me purificar totalmente, para depois chegar diante de Deus totalmente puro. Entenda, eu estou falando de quem quer ter acesso, não estou falando de quem é crente maduro que tem que ter vida de santidade, que tem que buscar a santidade. Mas ainda assim não quer dizer que a nossa perfeição é que faz com que o véu não exista mais. A vida de Jesus entregue à morte é o nosso passaporte para a vida. Não uma vida biológica, não uma vida, mas a vida abundante, a vida que tem a ver com a vida eterna. O véu já se rasgou. E eu e você, nós temos acesso a esse ambiente, que é um ambiente espiritual. Não se trata de um lugar físico. Ainda que a exemplificação seja do Santo dos Santos, mas não é um lugar físico. O Santo dos Santos não é aqui, mas também é aqui. O Santo dos Santos é o lugar onde você clama na sua casa. Alguns irmãos já devem ter assistido um filme chamado Quarto de Guerra, uma senhorinha que tinha lá um lugar, um ambiente de oração, e ela construiu um ambiente de batalha espiritual, de guerra, de oração. Talvez você não consiga ter um quarto de guerra, talvez você não tenha nem um quarto. É o lugar onde você clama a presença do Senhor. É o lugar onde você clama a ação do Espírito Santo. E esse lugar, ele tem que ser acessível. Saiba que você tem acesso à presença do Senhor. Você tem acesso ao Santo dos Santos. Sabe por quê? Porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou. E a ressurreição de Cristo valida aquilo que foi feito na cruz do Calvário. Ou seja, está consumado. O véu foi rasgado. E eu quero te convidar para nós declararmos